estamos aqui reunidos para conversar um pouco sobre o tema, falar um pouco sobre o Evangelho. Então, esse tema está no capítulo 14, né, do Evangelho segundo o Espiritismo: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Aí eu peguei o item 8 desse capítulo, para nós conversarmos. Então, eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho, para depois, então, fazermos a nossa reflexão. O item 8 diz: os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Então, esse é um pequeno trecho do Evangelho. Vamos para nossas reflexões. Somos viajantes, né, em nós mesmos, em busca constante da evolução espiritual. Isso eu acho muito importante, que nós somos viajantes de nós mesmos, nesse aprendizado, nessa evolução. Para que haja o aprendizado, para que haja uma evolução, há necessidade de convívio, há necessidade de diálogo, de reflexões, de apontamentos. Não há como você se evoluir, você se fortalecer, se não houver esse movimento, no qual você vai ali conversando com uma pessoa, conversando com outra, descobrindo uma questão, descobrindo outra, refletindo sobre outra. Mas nós somos viajantes de nós mesmos, porque também a vida é eterna. Ela não é uma coisa que se faz apenas nesta encarnação. É um processo. Então somos viajantes de nós mesmos. Então essa é uma das condições, do espírito encarnado. A busca pela evolução que faz no amor. E aí a grande questão. Eu dialogo com um, dialogo com o outro, tenho as minhas reflexões, tenho as minhas análises, porém, dentro do amor. Se não houver essa reflexão em cima do amor, tudo vira um embate. E se eu fico a todo momento num embate e uma luta constante para com o meu próprio espírito, porque muitas vezes acha que é com o outro. Eu fui lá e falei poucas e boas para aquilo. Mas aquela poucas e boas que você falou está dentro dele. Então aquilo é teu. E aquilo sendo seu, e falou poucas e boas, porque tem o que dentro de você: rancor, mágoa, ressentimento, uma vibração densa. Quando você faz dentro de um processo do amor, você reflete sobre aquela mágoa, sobre aqueles ressentimentos, sobre outras questões que ali estão sendo postas, e aquilo vai se diluindo. Não é o esquecer, é o refletir sobre. Porque o esquecer se esquece naquele momento. Qualquer outra situação passada num determinado ano na sua vida, você lembra e de novo volta. E aí, muitas vezes, com mais rancor, ou manifesta de uma forma onde a matéria física se manifesta com algumas dores. Quando você reflete sobre aquilo, dentro do processo do amor, aquilo vai se diluindo pela própria energia e essência do amor. A
mágoa deixa de ser mágoa. Ressentimento deixa de ser ressentimento. Você não vai esquecer, vai diminuir. Aos poucos aquilo não vai mais pertencer a você. Esse é o processo. Muito bem. Então, somente o amor ensinado pelo Cristo é capaz de gerar essas leis, né, na nossa alma. No espírito que está sempre em processo de evolução, um passo a passo, uma reencarnação para outra reencarnação. Portanto, isso tudo que eu estou falando não se faz numa reencarnação. Se faz um passo a passo nesta reencarnação, mas também que vamos levar para outra reencarnação. Se eu diluo as minhas mágoas, se eu diluo os meus rancores, para a próxima reencarnação eu levo um espírito mais evoluído. Se não iluminado de tal forma, mais evoluído. Agora, se eu não consigo fazer isso, o que eu levo para a próxima reencarnação? Ressentimentos. Ressentimentos. Mágoa. Muito bem. E continuando nossas reflexões, o espírito que se sente aprendiz se conecta a esse amor divino. Então, esse espírito que começa a compreender essas palavras, ele vai se conectando, se permitindo a esses ensinamentos do Evangelho, que o auxiliará a se libertar, então, dessas mazelas que traz de geração em geração. Muito bem. E aí entra o núcleo familiar. O núcleo familiar é um dos caminhos a auxiliar o espírito encarnado a se conectar com essa essência divina. Olha que bonito. O núcleo familiar, então, vai ser um dos caminhos a auxiliar ao expurgo dessas mazelas. Vai ser um dos caminhos a nos auxiliar a amar ao nosso próximo. Vai ser um dos caminhos a nos fortalecer na fraternidade. Então veja, somos viajantes de nós mesmos, como eu disse no começo. Passamos de uma reencarnação para outra. Onde que vamos aprender a nos constituir e nos fortalecer nesse amor? No núcleo familiar. O espírito não pode fugir de si mesmo, das suas consequências e de seus atos desta vida ou de vidas anteriores. Isso está em nós. Não é algo que eu posso falar assim, eu vou esquecer. Porque em determinado momento, em determinada situação da nossa vida, aquilo, você tem a sensação, nossa, mas parece que eu já vivi isso, uma coisa tão... E daí você quer lembrar, mas não vai lembrar, porque aquilo não é dessa reencarnação, é da outra, mas também não é uma questão de lembrar o que eu fiz no passado, ou deixei de fazer no passado, mas eu tenho aquela sensação, né, aquilo me irrita, aquilo me incomoda. Mas se eu percebo, nossa, estou com uma sensação que isso coisa que já vivi. Mas reflito sobre o amor que eu possa trabalhar em mim em prol ao outro. É a evolução. Essa é a evolução. É isso que precisamos aos poucos do nosso cotidiano. Eu falo aos poucos porque não conseguimos dar paus quânticos. Nós conseguimos, por enquanto, ou pelo menos nesse mundo no qual nós pertencemos, de expiação de prova, termos a nossa capacidade de caminhar. Não estamos num mundo de vibrações com o qual o salto quântico nos permita ser feito. Enquanto é esse. Dentro de uma compreensão na qual eu possa ir caminhando e me evoluindo, aperfeiçoando e assim sendo. Então,
Nenhum espírito pode parar a linha do tempo no espaço de sua evolução. Eu também não posso falar assim, não quero viver isso. Isso não me pertence. Talvez para aquele momento. Passados 5, 10 anos ou 15 anos, aquilo de novo vai aparecer, porque faz parte do seu processo evolutivo. Não é algo que você possa negar ou renegar, enfim, não querer. Não, então já é um determinismo, João. Então já está determinado. Não é uma questão de determinar. É uma questão de processo evolutivo. João, mas do jeito que você está falando, está ficando uma coisa meio que determinada, imposta. Ou eu faço agora, ou daqui 5, 10 anos eu vou ter que fazer. Não é uma obrigatoriedade. É um processo evolutivo. Se você não quiser viver agora, daqui 5 ou 10 anos vai manifestar novamente. Você vai ser obrigado a viver? Não. Daqui 15 anos, de novo? Não. É igual quando, vou trazer um pouco para a questão do meu trabalho, quando os alunos, você quer ensiná-los para que ele aprenda. Não vou nem falar num contexto acadêmico para fazer universidade ou coisas desse tipo, que cada um, obviamente, tem as suas questões particulares. Mas você está ali naquele movimento de desenvolvimento de um ser. E você quer que o seu intelecto também seja desenvolvido tal qual você ali naquele momento se desenvolveu. Você quer proporcionar ao outro esse momento. Muitas vezes não aceita. Alguns, por mais que você busque fazer, como a gente fala na escola, busca ativa, manda para o conselho, aquela coisa toda, mas nem sempre todos. Aí desenvolve, cresce, vai buscar um emprego, vai trabalhar. O que ele tem? O que ele tem? A primeira coisa que a empresa vai pedir, talvez, o ensino fundamental, não tem. Não tem ensino médio, porque nem fez o fundamental, não vai ter o médio. Não tem qualificação. Foi um determinismo que a vida depois? Não. Ninguém obrigou a ele, no sentido, ter que ser. Mas ele próprio interrompeu o processo evolutivo intelectual que ele foi colocado aí. Quando eu falo intelectual, no sentido acadêmico, período acadêmico, talvez a pessoa se desenvolva também, possa não estudar e de repente ter uma questão de abrir um negócio e se dar muito bem, enfim. Não é isso que eu estou querendo colocar. Porque as pessoas podem também não estudar e, de repente, ser um grande negociante e se dar muito bem. Mas a questão de eu trazer essa é no sentido de não colocar como sendo um determinismo, uma questão que Deus determina, que Deus obriga de forma. Nada é imposto a nós. A não ser que nós mesmos nos despertemos para a consciência da nossa própria evolução. Apenas isso. Muito bem. Então, é no momento do núcleo familiar que se torna esse portal para essa evolução. Então, esse processo, novamente, é o núcleo familiar que vai ser esse portal para essa evolução. Porque haverá nesse processo o aprendizado do amor. Então é nesse processo todo que é onde você vai exercitar o amor. Uma vez constituído esse amor em nós, uma expansão vibratória de luz que habitará o Espírito, diluirá sombras do passado, nos libertando de mazelas que possam derrubar a nossa vida. Então vejam, naquele movimento, nesse amor, no amar ao próximo, que se expande e irradia essa energia
vão diluindo em nós mazelas do passado. Não significa que o outro, desse núcleo familiar, vai aceitar. Nem sempre. Mas significa que a sua expansão vibratória de amor está em processo de evolução. Muitas vezes o outro ainda precisa de um tempo maior para compreender tudo isso. Talvez nessa reencarnação não consiga. Talvez ainda para ele é muito. Mas ainda assim, sabedor nós dessa consciência que precisa despertar nele, o amamos. Não julgamos ele por não conseguir ou por não querer. Simplesmente amamos. Essa é a condição de um núcleo familiar. Quando eu falo núcleo familiar, entendam que não é somente o meu irmão. O núcleo eu estou colocando como uma grande família, uma família universal. Esse núcleo familiar que nos vai nos proporcionar a todo momento esse caminhar. Talvez uns mais próximos, como meu irmão, como meu pai, minha mãe, aqueles que estão mais próximos. Mas há um núcleo familiar, algo muito maior. Muito bem. Então, uma vez constituído esse amor em nós, essa expansão vibratória de luz que habitará o espírito diluirá sombras de um passado, nos libertando de mazelas que perturbam a nossa mente, a nossa psique, que vem sendo trazida de reencarnação em reencarnação. Uma das questões que o amor estabelece é o perdão. Se trazermos para esse núcleo familiar mais próximo de nós mesmo, ali está uma composição do perdão. Então eu amo e tenho que aprender também a perdoar. Só amar basta. Vamos ter que aprender a perdoar. Sem qualquer... Mas vamos imaginar questões bastante difíceis que o outro ainda não consiga, tanto seja ele arredio, seja... Mas quando eu falo perdão, não é no sentido de passar a mão na cabeça, mas o perdoar no sentido de uma vibração densa que possa vir me perturbar. Se eu perdoo, aquela vibração ela não me atinge. Porque para perdoar eu tenho que amar. Eu não consigo perdoar se não amar. Mas amar apenas por amar, eu compreendo ele. Ele sofre muito. Aí já deixa de ser amor. Aí já vai para uma outra questão. Desse amor divino que nós estamos falando. O amor divino é o perdão. O amor divino é aquele que é fraterno. O amor divino é aquele que é misericordioso. É um amor que expande. Então, no núcleo familiar é onde a gente vai vivenciar tudo isso. Então, o perdão também reencarnamos para aprender a perdoar. Então, quando a gente começa a olhar para o nosso núcleo familiar, também estamos ali, não só para amar, mas para aprendermos a perdoar. Não sabemos o que fizemos. Estamos todos aqui para aprender a perdoar. Não precisamos buscar causas por que estou nessa família. A pergunta deve ser: o que eu posso fazer por essa família, para essa família? Então a pergunta não é por que eu estou nessa família.
mas o que eu posso fazer por essa família? Essa deve ser a pergunta. A gente muitas vezes fala, mas o que eu estou fazendo nessa família aqui? Não é eu. Você é tão diferente. O que eu posso fazer por esses que estão nessa família, junto comigo? Essa é a minha pergunta. Posso amá-los, posso ensiná-los. Pelas minhas atitudes, eles vão aprender a ter compreensão do que é a caridade. Pelas minhas atitudes, vão aprender a orar. Pelas minhas atitudes, vão aprender a ter compaixão. Pelas minhas atitudes. Se eu coloco por que eu estou nessa família, porque eu nasci, o que eu vou ensinar? Eu rezo tanto, mas olha o que me aparece. Qual o exemplo que eu vou dar? Então a pergunta deve ser: o que eu posso fazer por essa família? Isso significa que vai ser fácil? Ninguém falou que não. Mas significa que você vai amar muito. Isso com certeza. Quando a gente faz uma pergunta como essa, a gente se fortalece. Então, não preciso buscar explicações de um passado, né, ou de vidas passadas. Eu preciso amar a família que eu tenho. Eu não preciso saber o que eu fiz com esses que estão nesse grupo familiar. O que será que eu fiz para poder, né, no bom sentido da palavra, que a gente coloca, para merecer isso? Eu não preciso saber o que eu fiz, né, em vidas passadas. Eu preciso perdoar. Para ser perdoado pelo próprio amor de Cristo. Eu também preciso que eles me perdoem. Eu não sei o que eu fiz. Imaginemos uma vibração de vidas, tantas vidas, tentando se conectar e ali. Então, quando você vai amando, você vai abraçando, isso tudo vai se diminuindo. Lhe permite perdoar e também ser perdoado. Então, quando eu pergunto o que eu posso fazer por essa família, já estou me colocando a serviço dele. Talvez não tenha feito nada de vidas anteriores. Simplesmente me coloquei nessa família para auxiliar aqueles espíritos também se envolver. Não é uma questão de, eu fiz mal para eles no passado, por isso que estou aqui agora. Não. Pode ser que você tenha os conhecido e quis talvez trazer para eles um conhecimento que você tenha adquirido. Só isso. Fizeram amizade lá no mundo espiritual, né? Nas palestras que vocês assistiram, quiser, todos se reuniam, e você fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos nascer como irmão, né? E todos nós juntos, um vai ajudando o outro. Não tem nada a ver com a vez com a vida passada. Então, às vezes a gente fica, não sabemos. O que nós sabemos? Que eu tenho que amar. Isso nós sabemos. Então, essas questões, elas são muito importantes para nós. Por quê? Se eu fico muito preso também no que eu fiz, no que eu vou fazer, eu não amo. Porque eu fico correndo atrás do que eu preciso fazer, do que eu fiz, E amar, aonde fica o amor ensinado pelo Cristo? A misericórdia para com aqueles que ali estão.
Então é essa que deve ser a nossa visão. Não estou aqui colocando que, então, existem vidas passadas, com certeza. Tem o livro dos Espíritos que traz as discussões. Mas se eu ficar apenas no contexto de vidas passadas e não enxergar a minha vida presente, qual o sentido de reencarnar? Então, não reencarno. Eu reencarno justamente para expurgo de algumas mazelas. Eu reencarno também para aprender. Eu reencarno também para amar. Então, essa é a nossa condições de aprender a perdoar. Para ser perdoado, como Cristo também nos perdoa. E eu posso me libertar de feridas que trago de um passado, de uma existência para outra. Que é o rancor, que é a mágoa, que é a decepção. Aos poucos eu vou curando estas feridas. A questão, portanto, não é a família. Mas o que eu posso aprender com aquele, ou seja, com aquele núcleo familiar. A questão não é a família. Mas o que eu posso também aprender com aqueles que fazem parte da família. Eu nunca me pergunto o que eu posso aprender com aquilo. Eu sempre julgo o outro que eu estou sofrendo por causa dele. Se eu vou já num sofrimento e nesse julgamento, o que eu estou aprendendo? Só colocando a responsabilidade minha em cima do outro. Mas quando eu paro e penso, o que eu posso aprender com isso? A ter paciência, novamente o perdão, a ter misericórdia para com aquele. Olha que lindo. Então percebe que quando eu olho para o meu núcleo familiar, nesse sentido, eu caminho. Se eu olho para o meu núcleo familiar, como já dissemos, por que eu vim nessa família? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aprendendo alguma coisa? Nada. Aí volto eu para o mundo espiritual. Aí chega lá, vejo as responsabilidades que eu tinha para com aqueles. E nada eu fiz para auxiliá-los. Diante de um conhecimento que eu tive. Então é importante que, dentro de um contexto das nossas famílias, a gente se fortaleça para poder sempre amar. As dificuldades são imensas, são inúmeras, porque cada um ali está vivenciando o seu expurgo. É isso que também precisamos entender. Cada um vai ver de uma forma diferente, porque é o seu expurgo. Tem gente que fala assim, nossa, aquela família, olha, não sei como fulano consegue isso por aquilo. E a pessoa está feliz, vive feliz, porque aquele é o expurgo. As pessoas falam, mas se fosse comigo eu não aguentaria aquilo. Mas não é o seu expurgo, por isso você não aguentaria. O seu expurgo é o outro. E aí a gente quer comparar. Não é assim. O amor divino não se compara, se ama, se faz presente na tua vibração. Na tua vibração. Não se compara. Se ama, se expande, se é fraterno. Eu fui fraterno aqui, o outro não foi, pronto, deixou de ser fraterno. Houve comparação, houve julgamento. Então,
O que eu posso aprender com aquele núcleo familiar? Aprender a amar-nos, nos perdoarmos, sermos fraternos, para que possamos ajudar uns aos outros. Não é buscar explicações para as nossas feridas, não é buscar explicação para nossas feridas ou nossas dores, mas sim buscar o remédio para essas feridas e essas dores que sentimos, que é o perdão. É isso que precisamos compreender. Não é buscar explicações para a cura dessas feridas, mas é, sim, amar como Jesus nos perdoou, nos perdoa e nos ama, dando a oportunidade de estarmos todos reunidos numa nova existência dentro de um grupo familiar. Para aprender a amar, a perdoar, sermos fraternos, caridosos, uns com os outros. Então, desse modo, podemos romper com vibrações que nos atormentam, essas feridas, essas chagas, que trazemos dentro de nós desde o momento que nascemos. Por quê? Como o próprio Evangelho fala, o Espírito já está constituído. Não é nessa encarnação que ele vai se fazer Espírito de Deus. Então essas feridas também já cumpriram. E o momento que eu compreendo tudo isso, essas feridas vão se diluindo. No livro A Sublime Oração de Francisco de Assis, no capítulo Onde Houver Ofensa, que eu levo o perdão, Alírio de Siqueira, o autor do livro, escreve o seguinte: a proposta de Francisco de Assis é de onde houver o círculo vicioso da ofensa, eu levo o círculo virtuoso do perdão. O perdão será sempre o antídoto da ofensa. Como todo sentimento egóico, o círculo vicioso da ofensa tem uma energia destrutiva, enquanto o círculo virtuoso do perdão tem uma energia criativa. Olha que bonito que é isso. Então veja, família, núcleo familiar. Então, a proposta da oração de Francisco de Assis, a proposta de Francisco de Assis é de onde houver o círculo vicioso, aquilo que vem com certa e não sai, aquele ranço, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele ranço, eu levo o círculo virtuoso do perdão. Por isso a pergunta: o que eu posso fazer por essa família? A gente acha muito bonita a oração de Francisco de Assis, né? Onde houver ofensa, que eu levo o perdão. A gente dá a impressão que só está lá fora. Mas será que eu não pedi estar nessa família justamente para levar uma outra concepção vibratória, uma outra concepção para romper com esse ciclo vicioso de ranço, de mágoa? Como eu disse, nem sempre você é daquele núcleo familiar de um passado, mas talvez você tenha se colocado naquela família justamente para auxiliar a eles que trazem de vidas passadas esse vicioso e romper com isso. Que Francisco de Assis fala: aonde houver essa ofensa, eu quero estar lá para auxiliar, para ajudar, para fazer. E aqui estamos. Precisamos só nos conhecermos, o quanto de potencial nós temos para poder auxiliar.
A vida tem um propósito de restaurar em nós o amor. Algumas vezes difícil de ser compreendido, porque nos falta essa sublime compreensão do amor divino. A questão não é fazer o julgamento se o outro está certo ou errado. A questão está em amar, para que todos nós possamos se elevar a um padrão vibratório de benevolência, compaixão e misericórdia. Alguém pode falar assim, mas João, como assim? Certo ou errado, mas se o outro está errado. Quando Cristo olha para a mulher que ia ser aproveitada, o que ele fala? Olha, vá e não peque mais. Ele não julga ela a hora que você fez está errado, você não pode fazer nada. Procura despertar nela, se assim, né, uma consciência do que é certo e do que é errado. É ela que própria vai descobrir nela mesma. Assim como todos nós. Você pode chegar para uma pessoa e falar para ela, isso aqui está errado, você não pode fazer isso. Mas se aquela vibração ainda pertence a ele e constitui ele daquela forma, ele vai ir, ele vai debochar, ele vai continuar. Mas se você começar a trazer para ele uma vibração de amor, talvez faça com que ele se perceba de uma outra forma. Talvez pelo fato de nunca alguém ter falado com ele daquele jeito. Porque todo mundo quer dentro de um julgamento. E alguém levou a ele uma vibração de potência, de criação, coisa divina, como Francisco de Assis coloca. Aonde houver essa ofensa que eu quero estar lá, para que o outro possa se pertencer de fato. Talvez nessa reencarnação ele não consiga, mas talvez nessa reencarnação ele comece a compreender o que é isso. E nós queremos, no bom sentido da palavra, consertar o outro tudo numa única reencarnação. Talvez nessa reencarnação seja apenas para trazer a ele uma consciência divina. O viver dessa consciência divina é um outro processo. Que todos nós ainda também estamos caminhando. Não só ele, mas todos nós. Também estamos nessa reencarnação buscando essa consciência divina. No livro Constelação Familiar, Joana de Ângelo escreve: uma constelação familiar é constituída por espíritos afins, seja pelas realizações mobilantes do amor ou através dos graves compromissos perturbadores a que se vincularam em outras existências. Igualmente pode organizar-se com alguns outros espíritos que se candidataram à afetividade, em ensaio para a ampliação dos sentimentos afetivos em torno da sociedade em geral, compondo a sociedade universal. Então, como nós dissemos, veja, uma constelação familiar é constituída por espíritos afins. Aí coloca uma vírgula e continua. Seja pelas realizações mobilantes do amor ou através de graves compromissos perturbadores. Então, também pode ser uma família que constitui pelo esse amor. Não necessariamente tudo é expuro, tudo é escola, carro. E ela continua. Há que se vinculam em outras existências. Continua Joana. Igualmente pode organizar-se com alguns outros espíritos que se candidatam à afetividade. Como dissemos. Como outros que se candidatam, olha, tudo
bem, a gente se conheceu lá nas palestras, no mundo espiritual, eu vou lá junto com vocês para ajudar vocês. Pronto. Não tem. O afins aqui não é também só no caso de cá. O afins é uma amizade que se foi constituída, que foi formada, nem sempre é no sentido de, olha, vamos lá, vou ajudar vocês. Preciso ajudá-los. A pessoa precisaria passar por aquilo? Não. Mas ela quer ajudar. No filme Nosso Lar, quando a sobrinha daquela que o André não está se hospedando na casa dela para reencarnar, o que a tia fala? Né? Olha, eu vou recebê-la como filho. Aí o filho dela também que dá, mas mãe, você não precisa. Você não precisa. Não, mas eu quero ajudá-la. Agora, vamos imaginar, com todo o respeito sagrado, né, como vai ser a reencarnação daquela menina. Se lá no mundo espiritual ela já estava revoltada, porque do jeito que ela desencarnou, como que ela vai reencarnar? Um turbilhão. Aí vim com lembrança, que não tem lembrança, aquele turbilhão. Aquela mãe, o amor dela que vai ensinar. Vai ser fácil? Não vai. Porque vai ser toda uma rebeldia. Se lá no mundo espiritual ela já foi rebelde, né, no bom sentido da palavra, deu no pé da colônia e foram encontrar ela lá, daquele estado que ela estava, imagine numa carne dessa, a rebeldia. Como vai ser? Vai ser fácil para aquela mãe? Não. Aí muitas vezes fala assim, mas as duas devem ter vivido em vidas passadas, é carne. Não necessariamente. Não necessariamente. Nem sempre. É isso. O que está estabelecido ali? O amor. O amor daquela mãe. O amor daquele espírito já lá atrás. Não, mas quando ela responde para o filho, mas eu preciso. Eu preciso por ela e por mim também. Para saber se eu tenho todo esse amor que eu aprendi aqui na colônia. Eu estou aqui está fácil, agora eu preciso praticar para ver se realmente eu consigo. Olha que bonito que é isso, gente. É isso que é o núcleo familiar. Nem sempre é karma, nem sempre nem sempre. Joana Deus está falando isso. Olha, pode ser que tenha essa compatibilidade. Eu preciso também me colocar em um contexto de conflitos para saber se eu sei de fato lidar com esses conflitos, para saber se eu consigo amar de fato como eu tenho vivido aqui na colônia. Que de fato eu tenho aprendido pelas caravanas onde eu passei. Agora é a hora. Isso que é o núcleo familiar. O que eu posso fazer por esta família? Olha que bonito que é isso. Quando compreendemos. Aonde encontramos isso? Em Joana. Aonde encontramos isso? Na oração de São Francisco. Aonde encontramos isso? No Evangelho. Quando ele diz que os laços são universais, não está estabelecido somente de vida, mas são laços universais. Aquele momento que você fala, eu preciso te ajudar. Quando a mãe do André Luiz fala, não, eu vou receber as duas como filho. Imagina uma reencarnação dessa. Os apegos que tem ali, que a gente não vai entrar no contexto da questão, mas imagine. Só o amor para poder auxiliar os dois, né, tanto os três, os três
entender o que é o amor. A mãe do André Luiz, se estava acima, né, uma colônia com uma consular, precisaria reencarnar para isso? Não. Mas ela quer, pelo fato de ensinar o outro a amar. Ensinar o outro a compreender de fato que é o amor divino, que não é um amor pelas paixões. Então, nós estamos num mundo familiar que precisamos estar para auxiliar todos aqueles. Só precisamos compreender também o nosso papel ali. Qual é o nosso papel? Amar. Mas eu preciso ensinar o que é certo e errado. Você precisa amar. Nesse contexto do amor, você vai dando os exemplos, vai pontuando algumas questões e auxiliando ele a despertar uma consciência. É isso. E uma vez compreendido isso, vivido isso, é a beleza da reencarnação. É a beleza de estarmos aqui reunidos. Vai ser fácil? O nosso filme Nosso Lar hoje já mostrou que nada é fácil. Os três lá conversam com o mentor, não, vamos reencarnar. Agora quem reencarna, visando tudo. Por quê? É fácil? Não é fácil. Porque entra as nossas paixões, as nossas seguranças, os nossos medos. Mas o importante é que dentro do que for possível, que seja um amor. É isso. Né? Bom, já se faz a hora, né? Passa a hora. Uma coisa que é importante, a minha história na família de hoje é a minha história de andanças de encarnações para encarnações. Isso que é bonito, olha. A minha história na família de hoje é a minha história das andanças de encarnações para encarnações. Então, não necessariamente para com essa família, mas são as experiências que eu venho trazendo de encarnações em encarnações, que eu possa, nesta agora, auxiliar aquele grupo familiar. Então, vejam, a minha história na família de hoje são as experiências que eu estou trazendo de encarnações para com essa família. Portanto, cabe compreender a necessidade evolutiva que se encontra com a responsabilidade assumida a cumprir juntos. Olha que bonito que é isso. Então, são experiências. Portanto, que cabe compreender a necessidade evolutiva encontrada ali. Mas só minha, não, todo mundo junto. Então, quando a gente fala da tia que vai receber a sobrinha agora como filha, né? É nesse contexto. Mas a menina também vai ter que compreender esse amor. É juntos. Não é só um, não é só a mãe. Mas a mãe vai ter que ter um amor maior para poder auxiliar. E aonde que está tudo isso, essa experiência? Reencarnações. E vejam que interessante. Vejam, para finalizar assim. No caso, o filho dela fala: mãe, a senhora não precisa fazer isso. Mas ele não fala: mãe, deixa que eu vou casar com a fulana aqui, nós já estamos conversando, um quer ir para a praia, outro quer ir para o mato, né? Deixa que nós vamos recebê-la como filha. Não, isso não é isso. Ele não fala. Poderia ter falado. Mas não se sente preparado para falar. Então, a minha história dessa família que quer é a minha história. Não é a do outro.
Porque essa cena do filme também, quando pegamos um filme como esse, se pudéssemos ir pegar o Evangelho, ficar debruçado, estudando, olha que coisa linda. Isso significa que o rapaz não tem amor pela moral? Não é isso. Não é isso. É a experiência de se sentir seguro para tal feito. Só isso. É se sentir seguro para tal feito. A mãe dele fala, não, pode deixar, eu vou. Ele não consegue. Ainda, talvez na próxima reencarnação, ele também consiga assumir tais compromissos. Por hora. Esse é o Evangelho quando fala, sobre paternidade corporal e paternidade espiritual. Tudo começa no mundo espiritual. Quando o Evangelho coloca os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos, é justamente isso. Quando vem essas cenas dos filmes, tanto o nosso lar como o nosso lar, vem à nossa mente e a gente compreende. No nosso lar 2, quando o Gregório, o pai, tem o filho, os mentores falaram, mas não era esse o momento. Ele tinha que estar mais bem preparado para receber tal. Mas foi dentro de uma circunstância que ele não estava. Então, pensamos um pouco sobre tudo isso. Vamos aí rever os filmes e analisar todos esses contextos, para que a gente também possa se fortalecer e, como na oração de São Francisco, começar a nos colocar justamente onde que precisa ter esse amor, ter esse perdão, não ter apenas as palavras escritas da oração de São Francisco, mas vivenciá-la, pulsando nesse amor estabelecido dentro de nós para com os nossos. Muito obrigado pela casa, pelo convite dessa domingo, no qual a gente pôde falar do Evangelho, que sempre é uma bênção. Muito obrigado a todos.